Nesta videoaula vamos falar sobre reserva legal. Reserva legal tanto no âmbito de uma sociedade anónima como em sociedade por cotas. A reserva legal constitui uma parte do lucro da empresa que é obrigatoriamente retida e não distribuída aos acionistas, no caso das sociedades anónimas, ou aos sócios, no caso das sociedades por cotas, com o objetivo de fortalecer o capital próprio da sociedade. E a proposta de aplicação de resultados deve assim considerar a obrigatoriedade de constituição da reserva legal. O número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais estabelece que pelo menos 5% dos lucros da sociedade têm de ser destinados à constituição da reserva legal e, sendo o caso disso, à sua reintegração, até que a mesma represente 20% do capital social. Tanto no caso da sociedade anónima como no caso da sociedade por cotas, temos de constituir a reserva legal afetando 5% dos lucros, até que ela venha a alcançar 20% do capital social. No entanto, no caso das sociedades por cotas, existe aqui uma nuance. É que, no caso destas sociedades por cotas, ou até da sociedade unipessoal por cotas, o limite da reserva legal é determinado pelo maior valor entre 20% do capital social e 2.500 euros. Ou seja, se 20% do capital social for maior do que 2.500 euros, imagine-se uma sociedade por cotas com um capital social de 20.000 euros. 20% de 20.000 euros dá 4.000 euros, tudo bem, está constituída a reserva legal e em conformidade com o Código das Sociedades Comerciais. No entanto, se 20% do capital social da empresa for inferior a 2.500 euros, será esse o limite a atingir. Ou seja, o limite mínimo será sempre de 2.500 euros. Mas vamos agora observar o balanço de uma sociedade anónima. Neste balanço, observamos no capital próprio o capital realizado de 400.000 euros e que se manteve constante ao longo dos últimos 3 anos. E a tal reserva legal já está otimizada, portanto já alcançou 20% do capital realizado. Ou seja, 20% de 400.000, no caso concreto desta sociedade anónima, são 80.000 euros. E uma vez atingido o limite legal aplicável em cada tipo de sociedade, só será necessário proceder a novas retenções dos lucros para a reserva legal nos períodos subsequentes, se esta tiver sido utilizada, situação em que a lei determina a obrigatoriedade de reintegração. Ora, isto são as sociedades anónimas, não é? Acabamos de observar agora o balanço de uma sociedade anónima. A sociedade anónima tem um capital social mínimo de 50.000 euros, é esse capital mínimo que é imposto pela norma, logo a reserva legal mínima terá de alcançar os tais 20%, ou seja, 10.000, no caso da sociedade anónima. Aquela que observamos agora com um capital realizado de 400.000 euros, 20% de 400.000, 80.000, portanto a reserva legal está já no seu ponto em consideração com o Código das Sociedades Comerciais, o tal artigo 295, número 1. Mas no caso das sociedades por cotas, existe aquela tal nuance dos 2.500 euros que está prevista no artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais. E sobre essa matéria, eu queria referir o seguinte. Em primeiro lugar, efetivamente, no caso da sociedade por cotas,
A proposta de aplicação de resultados deve considerar a obrigatoriedade de constituição da reserva legal, que corresponde a um mínimo de 5% do resultado líquido de cada período. Conforme nós vimos, nas sociedades anónimas, esta reserva deve atingir 20% do capital social. Já nas sociedades por cotas, e para rever e sublinhar aquilo que eu disse há pouco, o limite da reserva legal é determinado pelo maior valor entre 20% do capital social e 2.500 euros. Ou seja, se 20% do capital social for superior a 2.500 euros, esse será o limite a atingir. Se for inferior, o limite mínimo será sempre de 2.500 euros. E também temos de considerar aquilo que são os chamados critérios de aplicação sucessiva dos resultados. Quando uma empresa finaliza o seu período, ela gerou, vamos por hipótese, um determinado resultado líquido positivo. No início do novo ano, esse resultado líquido positivo vai ser transferido para a conta de resultados transitados. Debita-se resultado líquido do período, credita-se resultados transitados. E vai ser a partir dos resultados transitados que vamos, efetivamente, depois fazer o nosso reconhecimento da respectiva afetação desses mesmos resultados. Mas existem critérios de aplicação sucessiva de resultados. Ou seja, isto tem que ter uma ordem. Em primeiro lugar, a cobertura de prejuízos acumulados. Esta é a prioridade, caso existam. Depois, em segundo lugar, agora sim, a constituição ou o reforço da reserva legal, com 5% daquilo que ainda é distribuível. Seguidamente, poder-se-á constituir ou reforçar a reserva estatutária, aquelas que estão previstas no Pacto Social da empresa. Em quarto lugar, a constituição ou reforço de reservas livres. E só em quinto lugar, e o que for distribuível ainda pelos dividendos para os acionistas ou os lucros, de acordo com o resultado ainda distribuível. Dividendos para acionistas, lucros para sócios. Em sexto lugar, as gratificações aos órgãos de administração e ao pessoal, e do que ainda ficar retido, ficará retido em resultados transitados. Isto para, para podermos obedecer a uma ordem que tem efetivamente que estar assim contemplada. Para contabilizarmos esta distribuição, imagine-se, por exemplo, uma Assembleia Geral de Sócios na sociedade ABC que aprovou a aplicação do resultado líquido no período N-1, em 29 de março do ano N, no valor de 120 mil euros, no seguinte modo: a reserva legal reforçá-la em 6 mil euros, portanto 5% dos 120 mil. Aqui não havia prejuízos de períodos anteriores e, consequentemente, a reserva legal passou a ser a prioridade. Depois as reservas livres em 2 mil, a distribuição de lucros 40 mil, e resultados transitados 72 mil. Os lucros foram pagos aos sócios no dia 16 de abril do ano N. Então vejam o primeiro movimento, ou seja, logo no início do ano N, faz-se a transferência do resultado líquido para resultado transitado, debitando a conta 818, resultado líquido por 120 mil euros. Esta conta estava a crédito e ela passa para débito, creditando-se os resultados transitados por 120 mil. E a partir dos resultados transitados, então sim, vamos reforçar a reserva legal. Então começamos por debitar os resultados transitados por 48 mil euros, creditamos a reserva legal por 6 mil, creditamos as reservas livres por 2 mil e creditamos a conta 264, que é uma conta agora de passivo, assumindo aqui a dívida perante os sócios em 40 mil euros, e aqui nos resultados atribuídos.
Veja-se que a conta de resultados transitados, ela agora fica com um saldo de 72 mil euros retido. Depois, mais à frente, já a 16 de abril, colocam-se à disposição os lucros dos sócios. Portanto, aquela conta que há pouco foi creditada, ela agora é debitada pelos tais 40 mil. Atenção à retenção em sede de IRS, considerando aqui os sócios pessoas singulares, é feita uma retenção em sede IRS, do âmbito dos capitais, categoria E, 28%, assume-se aqui um passivo, este valor terá de ser pago ao Estado até ao dia 20 do próximo mês, por substituição tributária, e a conta 265, ela agora é creditada por 28.800 euros. Os lucros estão disponíveis. E como estão disponíveis, passa-se ao pagamento dos mesmos aos sócios, debitando os tais lucros disponíveis por 28.800 euros, saldou, e credita-se a conta 12.1, depósitos à ordem, pelos tais 28.800. Até ao dia 20, depois far-se-á o pagamento, até ao dia 20 do próximo mês, não é? Far-se-á o pagamento da retenção na fonte à autoridade tributária. Portanto, aquela conta 24-23 que havia sido creditada, ela agora é debitada por contrapartida de bancos e temos as nossas contas também saldadas com a autoridade tributária. Bom, mas para melhor esclarecer a questão da reserva para sociedade por cotas, vamos fazer uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados. Trata-se do exame de 29 de março de 2025. A questão número 13, esta é o enunciado 1, a versão A. A questão número 13 diz assim: a sociedade por cotas, Marinas do Sever Limitada, tem subscrito um capital social de 5 mil euros. É uma sociedade por cotas. 5 mil euros de capital social. Integralmente realizado pelos sócios. Neste momento, a sociedade tem constituída a reserva legal no montante de 1.000 euros, correspondente a 20% do capital social. Em 2024 foi obtido o resultado líquido do período de 30 mil euros. A sociedade não tem prejuízos acumulados de anos anteriores, portanto, a prioridade vai agora para a reserva legal. E veja-se que esta sociedade é uma sociedade por cotas, 20% do capital social são precisamente 1.000 euros, mas isto não chega. Porque eu tinha dito que nas sociedades por cotas o limite da reserva legal é determinado pelo maior valor entre 20% do capital social e 2.500 euros. Ou seja, se 20% do capital social for superior a 2.500 euros, será esse o limite a atingir. Se for inferior, como é o caso, o limite mínimo será sempre de 2.500 euros. Esta sociedade ainda não tem a reserva legal devidamente no seu valor de 20% do capital social. No caso concreto, não é suficiente. Portanto, ela vai ter de continuar a reforçar a reserva legal. E como ela obteve um lucro líquido, um resultado líquido de 30 mil euros, 5% de 30 mil euros são 1.500 euros, é esse reforço que vai ter que ser dado à reserva legal e ela já vai ficar em 2.500 euros. Ela vai ser reforçada em mais 1.500. Então, o gerente está a preparar o relatório de gestão e pretende indicar a proposta de aplicação de resultados a ser apresentada na Assembleia Geral de Aprovação de Contas e aplicação de resultados. Para tal, solicitou esclarecimentos à contabilista certificada Rita Jorge. A contabilista certificada informou o seguinte: a deliberação da aplicação de resultados de 2024 deve conter o reforço da reserva legal no montante de 5 mil. Não é preciso tanto. A deliberação da aplicação de resultados deve conter o reforço da reserva legal no montante de 2.500. Não é preciso tanto. A deliberação da aplicação de resultados de 2024 deve conter o reforço da reserva legal no montante de 1.500 euros. Correto. É a linha C a correta. 5% de 30 mil dá 1.500. Mais os 1.000 que já lá temos, vamos
ter os 2.500 necessários. Não existe a obrigação de reserva de aplicação de resultados em 2024, atendendo que já prefaz o montante de 20% do capital social. Falso. A C é a correta. C é a correta. Efetivamente, esta empresa, sendo uma sociedade por cotas, ela tem um capital social de 5.000 euros, 20% de 5.000 euros dá 1.000, não é suficiente, existe a tal nuance do artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais, que na sociedade por cotas a reserva legal terá de ser de um mínimo de 2.500 euros. E, portanto, ao reforçá-la em 1.500 euros, vamos alcançar já aquele tal mínimo. A linha C é a correta aqui quanto à questão 13. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.